Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo a gente vai resolver o segundo exercício, capítulo 31. A frequência de oscilação de um circuito LC, ou seja, indutivo capacitivo, é 200 kHz. Então vamos de início já marcar aqui o primeiro dado que o exercício já forneceu. Eu vou colocar vezes 10 elevado à terceira, que é o K, e a unidade de medida, que é o Hertz. No instante t0, então, a gente está falando de tempo zero. A placa A do capacitor está com carga positiva máxima. Então, vamos aqui desenhar um quadradinho em que este vai ser a placa A do capacitor e no tempo tempo t igual a 0 segundos, ele é o que? Máximo. Então, está com a carga positiva máxima, determine em que instante, t sendo maior que zero, a placa estará novamente pela primeira vez com a carga positiva máxima. Então, para a gente entender melhor esse exercício, eu vou desenhar aqui um gráfico em que eu vou desenhar aqui uma onda. Vou considerar uma onda senoidal para esse exercício, tá? Em que essa é a placa, essa é a carga do capacitor, certo? E aqui na ponta nós vamos ter aqui, olha, tempo em segundos, tá? Então tudo que eu marcar aqui é segundos, no caso aqui é 0 segundos, né? Aqui é 0 segundos. Então, analisando o comportamento do capacitor, né? Nós temos que a carga dele é máxima aqui. Nós temos um pico, certo? Como o exercício já nos forneceu. Nós queremos saber quando é que isso vai acontecer de novo. E quando é que isso vai acontecer de novo? Exatamente aqui, certo? Né? Temos aqui dois picos. E, se a gente for analisar, nós temos período. Né? A gente tem o tempo decorrido de um período aqui, olha. Certo? Lembrando, né, pessoal? Período é quando a nossa onda dá uma volta completa. É o tempo quando a nossa onda dá uma volta completa. Então, esses dois aqui é um período, como também, por exemplo, né? Vamos colocar um exemplo, ó. Aqui também e aqui é um período, como também aqui e aqui é outro período. Certo? É um período inteiro. Então, o que nós temos que fazer? Calcular o período. E olha que bacana, o exercício já nos forneceu esse dado, que basicamente é a frequência. Certo? Bem tranquilinho, né? Colocar T, que é período, igual a 1 sobre F, que é frequência. Nós vamos colocar 1 sobre 200 vezes 10 elevado à terceira. E nós vamos ter um período valendo 5 vezes 10 a menos 6 segundos. Então esse é o nosso período. Período, vou denominar aqui período A, da questão A. Então, ou seja, daqui até aqui, né? Decorreu-se 5. Opa, colocar aqui. Decorreu-se 5 vezes 10 a menos 6 segundos. Decorreu esse tempo. Um período, certo? Então, letra A, respondido, pessoal. Agora vamos aí para a letra B, certo? Então, letra B. Letra B fala: a outra placa do capacitor estará pela primeira vez com a carga positiva máxima. Quando é que isso vai acontecer? Bem, quando é que isso vai acontecer? Nós temos que analisar nosso gráfico para a gente se situar, certo? Então, olha só. Nós temos aqui a placa A máxima, né? E ela vai descarregando, descarregando, descarregando até ficar totalmente descarregada. E então, a outra placa, que eu vou denominar aqui, então, olha, eu vou desenhar aqui uma outra placa. A placa, colocar a placa B do capacitor. Então, agora a placa B do capacitor começa a carregar, 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 carregou. Aqui é o valor máximo em que a placa B fica carregada e depois a placa B começa a descarregar, 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 descarregou totalmente aqui.
E depois a placa começa a carregar, começa a carregar, começa a carregar, começa a carregar. Chegou aqui totalmente carregada. Então, é assim que isso funciona. Certo? Então, o que que nos interessa? Esse ponto aqui do nosso gráfico. Quanto tempo decorreu daqui até aqui? Quanto tempo decorreu daqui até aqui? Certo? E nós então descobriremos o B. Então, quanto tempo é daqui até aqui? Ah, eu vou colocar outra cor, né? Pra não confundir. Então, quanto tempo decorreu daqui até aqui? Certo? Se a gente for ver, né? Esse período decorrido aqui, a gente divide por 2, dá exatamente o que a gente precisa. Certo? Então, a gente vai pegar esse período e dividir por 2. A gente vai pegar 5. Então, vamos lá. Período de B, né? Então, vou colocar TB é igual a período A dividido por 2. Isso aqui vai ser igual o quê? É pegar esse 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, vai pegar 5. Vou colocar em azul. Menos 6 dividir por 2, certo? Isso aqui vai ser igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 6, o quê? Segundos. Então, aqui nós temos exatamente esse valor. 2,5 vezes 10 a menos 6 segundos, que é meio período aqui do TA, certo? Então, vamos para a última letra, finalmente, a última letra, C. O indutor estará, pela primeira vez, com o campo magnético máximo. Novamente, nós temos que entender o nosso gráfico, certo? Quando é que o indutor estará com seu campo magnético máximo? Novamente, nós temos que lembrar o seguinte: capacitor. Quando o capacitor está totalmente carregado, ele corta, ele abre aí o circuito, certo? Ele diminui muito a corrente. Então, isso acontece aqui, né? Ou seja, o capacitor está carregado aqui nesse ponto. O capacitor também está carregado aqui. E o capacitor também está carregado aqui. Dessa forma, nesses pontos aqui, a corrente do indutor é mínima. Então, de maneira oposta, quando o capacitor está totalmente descarregado, que são os dois pontos aqui, isso significa que o indutor está totalmente carregado. E quando que isso vai acontecer pela primeira vez? Aqui, né? Vai acontecer bem aqui. Ou seja, a gente tem que pegar esse período aqui, TB, e dividir por 2 de novo. Olha que engraçado. Dividir por 2 de novo aqui. Certo? Então, nós vamos fazer isso, né? Para finalmente, então, acabar o exercício. Então, TC é igual a TB dividido por 2, certo? E esse valor vai ser igual a 1,25 vezes 10 elevado a menos 6, o quê? Segundos. Então, TC é esse valor aqui. Certo? Então, pessoal, é assim que se encontra os valores. O vídeo foi isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!